com Marco Louro. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos os ouvintes aí da Top 90. Segunda-feira, o mês está terminando. A primeira segunda-feira da primavera, né? Que a gente falou aqui no início do programa, não foi isso? Pois é. Quase a última já. Todo mundo aí ansioso para o mês terminar, muitas emoções. Marco Antônio Louro, meu querido, direto da Time Web. A gente lembra que a Time Web é o melhor canal para você acessar as informações do esporte, principalmente do futebol, né? Na nossa região, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. E o Louro agora fala aí pra gente como que ficou aí, ou como ficaram, né, as novidades e os jogos neste final de semana. Esse final de semana, data FIFA, nós não tivemos jogos na Série A. Quer dizer, para dizer que não tivemos um ontem, sim. São Paulo e Avaí. O São Paulo chegou à 10ª posição e o Avaí está quase rebaixado, 4-0. E o São Paulo jogou muito. Qual a importância desse jogo para o Campeonato Brasileiro? Praticamente nenhuma. Mostra que o São Paulo está indo numa recuperação, né? Que estava em 13º, chegou a 10º colocado. Depende agora dos outros jogos que vão acontecer a partir de quarta-feira, mas isso não é muito relevante. O que é relevante é que foi o último jogo antes da decisão da Sul-Americana contra o Independente Del Valle no dia 1º. Ou seja, se o São Paulo de Rogério Ceni conseguir desempenhar o mesmo papel que desempenhou no jogo de ontem, o último jogo preparatório, vamos falar assim, o São Paulo tem plenas condições de trazer esse caneco da Sul-Americana, que é, como o próprio Rogério falou, o jogo da década, né? O São Paulo, que já foi tricampeão mundial, né? Ele tem lá na sua sala de troféus, troféus importantíssimos, e agora a Sul-Americana, que há algum tempo atrás não tinha relevância no cenário nacional, hoje está sendo cobiçado, inclusive, pelo próprio São Paulo. Isso mostra o equilíbrio do futebol brasileiro, porque o São Paulo já foi o número 1 do Brasil e hoje está ali correndo atrás para voltar a crescer no cenário internacional, né? Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Brasil, sexta-feira, ganhou de Gana, vai jogar com a Tunísia na próxima terça, também às 3h30 da tarde. São duas seleções, vamos dizer assim, né, de menor porte. Já dá para ter uma radiografia, realmente, do time da seleção brasileira, se ele está 100%? O que você acha? Eu acho que o time está com 95% formado. Ele levou o Pedro, né, para testar. O Pedro, ontem, nos treinos, o Pedro, no time reserva, ficou trocando de posição com outros jogadores, porque até o Vinícius Júnior saiu do time titular para uma nova tentativa, uma nova formação, e trouxe o Vinícius para o time reserva. Então, Pedro, hora entrava, hora saía. O que me parece, eu fico muito triste, tomara que eu esteja todo errado, porque eu já falei aqui, seleção brasileira hoje não me empolga, não acompanho, não conheço quem são os atletas a fundo. Me parece que Pedro foi, por exemplo, levado para completar time. Sim. E o que é um absurdo, ele sendo hoje um dos maiores jogadores atuando no Brasil. Então, hoje, a minha expectativa é que o Pedro, e eu estou falando só basicamente em função do Pedro, porque o resto já está praticamente tudo definido. Os 3 goleiros já estão definidos, a zaga está definida, o meio-campo ele tem uma ou outra dúvida, lateral ele está... Dizem, né, alguns especialistas dizem que a probabilidade é que ele só leve um lateral direito, então isso abre uma vaga, provavelmente, no ataque. Então, assim, tem algumas composições ainda para serem definidas. Eu, particularmente, enquanto seleção brasileira, só estou preocupado com 2 coisas. Pedro e Everton Ribeiro. Porque eu sou flamenguista e aquilo que aconteceu com o Danilo no Palmeiras, de que foi convocado e teve praticamente 0 oportunidade, eu não quero que aconteça isso com outros jogadores e, no caso, jogadores do meu time. Entendeu? É só essa preocupação. Acho que se ele levar o Pedro
e o Pedro não aproveitar a oportunidade, beleza, tá fora. Mas é o último jogo antes da Copa do Mundo. Então, depois disso, é só convocação. Então, a gente tem que ver se o que o Tite vai armar para esse jogo. Eu já falei aqui, eu espero que o Tite, pelo menos, coloque o Pedro 35 a 45 minutos nesse jogo de amanhã. Vamos esperar. Eu não estou empolgado por seleção, não, Molina. Desculpe. Vamos aguardar, então. É isso aí. Ficamos por aqui, meu querido. Só lembrando que essa semana tem um jogão de bola na Série B. Vasco e Londrina. Vasco com 48 pontos. E o Londrina, que deu uma brecha para o Vasco, né? O Londrina que perdeu para a Ponte Preta por 2-0 em casa, com um homem a menos depois de uma expulsão no primeiro tempo. Então, essa semana tem Vasco e Londrina em São Januário, a Top 90, a Top 90 vai estar lá junto com a Time Web. A Time Web, né? Enfim, mas um jogão que vale 6 pontos. Se o Vasco vencer, abre 6 para o quinto colocado e aí começa a respirar novamente. Senão, a coisa começa a ficar complicada. O Campeonato Brasileiro volta na quarta, com o jogo do Flamengo, Fortaleza e outros jogos, e aí a gente volta à normalidade do futebol brasileiro. Show de bola. O jogo do Vasco é que dia? Só confirma aí, fazendo favor. Quinta-feira. Quinta-feira. Estou em oração desde agora. Isso aí. Vamos ver se sobe. Meu querido, um abraço para você, tá bom início de semana, bom trabalho aí na Time Web. Para todos nós, irmãozinho, fiquem com Deus, um abraço, um beijo no coração de todos.